mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando. Amém. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém. Amém. Por mais que a mente natural não entenda isso, mas Ele tem nos sustentado. Eu creio nisso. Amém. Né? Eu imagino que quando você faz uma oração antes de se alimentar, quantas bactérias não foram mortas ali, que Deus tem tirado? Né? Quantas oferendas que Deus repreendeu que teve ali? Amém. Porque muitos desses comerciantes hoje, muitos deles eles têm impacto com determinada entidade, aí eles oferecem aquilo que é entrado, né, em seu estabelecimento, eles oferecem para essas entidades para que não falte. E nós pedimos a Deus que purifique para que aquilo não nos atinja. Amém? Graças a Deus. Hoje estamos mais tranquilos, né? O irmão Marinho está aqui hoje. Faz muita falta. Como eu disse, todos vocês fazem, né? Mas você só sente a falta, a necessidade, o valor, não que nós não damos valor na pessoa, né? Mas o verdadeiro valor quando aquela pessoa não está presente. A falta que ela faz, né? Então eu tive que me desdobrar em algumas coisas aqui, tive que cantar, né? E é isso, né? E não é muito o lado da gente, né? Você tem que estar preocupado com o que você vai falar e com o que você vai cantar. Só sei que eu me perdi um pouco, mas graças a Deus, o irmão Marinho está hoje aqui conosco, amém? Amém. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta, em Efésios capítulo 6. Todos encontraram, irmãos? Vamos ficar de pé? Efésios capítulo 6, versículo 11. Nós vamos começar com o versículo 11. Aí depois depois da oração, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, amém? Amém. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá assim, irmãos? Amém. Vamos ler junto? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, que nós possamos estar firmes, ó Deus. O inimigo ele não tem o lado certo para nos atacar, Senhor. Mas pela sensibilidade do Espírito Santo, nós sabemos aonde ele está, ó Deus. Pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que cada irmão que estiver conectado conosco, ó Deus, que eles possam, Pai, compreender um pouco mais da sua palavra, Senhor. Estamos carentes de Ti, ó Deus. Amém. O momento é crucial da Tua igreja. Glória a Deus. Amém. Pai Santo, que nós possamos continuar firmes, ó Deus. E essa firmeza não vem de nós. É o Senhor que tem nos sustentado até aqui, ó Deus. Abençoe meus irmãos, ó Pai. Abençoe aqueles que ouvirão depois, ó Deus. Se houver alguém a caminho, ó Deus, que o Senhor possa o trazer com segurança, ó Pai. Da mesma forma que o Senhor trouxe meus irmãos que aqui estão, ó Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, tome esse culto em suas mãos, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças. Se caso cair a conexão, né, tem uns irmãos que estão conectados conosco, né, eu acredito que o irmão do Rio Grande do Sul,
irmãos da cidade de Itapuí, provavelmente irmãos da cidade de Itatiba, né? Provavelmente Itupeva, acredito. E se caso essa transmissão cair, a gente vai procurar deixar salva para que fique em mãos dessas pessoas. Amém? Amém. Porque essa palavra de Deus, que Deus tem derramado em seus filhos hoje, somos obrigados a deixar gravado essas coisas. Tem que ficar registrado. Porque amanhã a palavra de Deus vai estar falando justamente contra as pessoas que rejeitaram. Eu poderia ter feito melhor, mas agora é tarde. A gravação ficou ali testemunhando algo para você, do que você poderia ter se libertado, do que nós poderíamos ter nos libertado. Mas nós não sentimos, o ser humano ele não sente a presença de Deus, porque ele está enraizado com as coisas naturais. Nós vamos conversar um pouco sobre EPIs. EPI. Eu acho que alguns de vocês que trabalham em empresa, vocês conhecem, né? E o irmão João Paulo que desenhou aqui, acho que dá para os irmãos entenderem um pouco, né? O IPI é o óculos de proteção, capacete, a vestimenta, sapatão, ou botina, né? E luvas. E são vários, dependendo do setor que a pessoa está trabalhando. Né? Então, o cristão, nós vamos falar sobre o IPI do cristão. Da mesma forma que você precisa do EPI, é equipamento de proteção individual. Da mesma forma que você precisa do EPI no seu local de trabalho, você precisa dele na sua vida diária, porque você foi chamado para o trabalho nesse tempo final. Somos trabalhadores. Muitas vezes nós cantamos aquele hino, eu quero trabalhar para meu Senhor. Vocês são trabalhadores. Então, se você trabalha, se você está nessa palavra de Deus, você precisa saber o tipo de IPI que você tem que usar. Você não pode chegar para o... que nem o irmão Marinho trabalha na área de eletricidade. Você não pode chegar para ele e entregar em suas mãos um sapato bico de aço. Né? Porque acredito que ele vai fazer um aterramento ali, ele vai sofrer uma descarga, pode, dependendo do tipo de trabalho que ele esteja fazendo, pode virar óbito. Aí a pessoa vai chegar com determinado IPI para dar para o irmão Marinho e vai falar assim, eu não posso usar esse IPI. Porque esse IPI ele pode ocasionar isso e isso, tal coisa. Por quê? Porque ele conhece o IPI que ele tem que usar no trabalho dele. Cada cristão, ele tem que conhecer o seu IPI. Vocês saíram da casa de vocês para vir para o culto. Aí acho que vocês pegaram o IPI. Né? Vocês pegaram o IPI de vocês. Cântico. Soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai lutando, cantando, por causa das batalhas, né? Aquilo lá é para encorajá-lo. Então você vem com esses IPIs para cá. Então o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você observa que quando você entra numa empresa, quando você é contratado, aí eles perguntam, e o funcionário fulano? E o funcionário Pedro? O funcionário João? Ele vai começar quando? Porque existe uma certa política na empresa. Aí o responsável pelo RH, ele vai dizer, olha, ele não pode começar ainda, porque ele ainda não fez a integração na empresa. E quando você faz a integração, ali eles vão explicar para você o que é os IPIs que você vai usar. Eles vão explicar para você o local da empresa que vai exigir determinado IPI. Eu acredito que é assim onde o irmão Marinho trabalha. Você não pode, você já faz parte daquele corpo. Você já foi contratado pelaquela empresa, pelo aquele corpo.
jurídico. Né? Porque existe um CPF, existe o seu CPF, e uma empresa ela tem o CPF dela, que é o CNPJ. Então você está fazendo parte de um corpo. E quando você sai da sua casa com determinados problemas, quando você passa pelo portão da empresa, não é você pensando, a empresa já pensando através de você. Porque agora você passou pela integração daquela empresa, agora você sabe as suas necessidades ali dentro. Amém. Suas necessidades ali dentro. Porque você fez o quê? A integração naquela empresa. E quando você é um cristão, para você poder fazer parte do corpo de Cristo, ser selado com esse Espírito Santo, você precisa fazer uma integração nesse corpo. Você agora vai precisar conhecer os IPIs que você tem que usar na sua vida diária. Às vezes chegava determinada pessoa no banco, já chegaram quando eu estava na porta giratória, a pessoa chegava e falava assim, olha, eu estou com o sapatão bico de aço. Aí eu orientava a pessoa, falava assim, olha, isso daí é IPI. Isso daí, o IPI é para você usar no local de trabalho. O cristão trabalha 24 horas, ele tem que estar com o IPI dele 24 horas. Ele está na presença de Deus 24 horas. É por isso que a palavra de Deus diz, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Para quando ela estiver adulta, ela não vai desviar do caminho. O ímpio, ele leva o filho dele para qualquer lugar, menos para a casa de Deus. Você observa, eu conheci uma mulher que as duas filhas dela, jovenzinhas, eram um modelo. Está entendendo? Mas era ímpia. Mas o cristão, ele tem a obrigação de deixar o filho entender o que é a palavra de Deus. Porque amanhã seu filho vai estar bebendo num bar, você vai estar dizendo, o que eu fiz? Você não levou ele para a igreja quando deveria. Você não falou da palavra de Deus para ele quando você teve tempo. Então se alimente da palavra, armazene alimento na mente de vocês, na casa de vocês, para quando seu filho perguntar algo sobre a palavra de Deus, para você ter argumento, ter resposta para ele. Eu cobro meu menino todo dia. Às vezes eu sou um pai até chato, ele é testemunha. Mas por que isso? Porque amanhã eu vou ter que responder. O que você fez com aquilo que eu entreguei em suas mãos? O meu filho, Deus entregou ele nas minhas mãos, para ver o que eu vou fazer por ele. Eu sou responsável por ele. Cada pai é responsável pelos seus filhos. Eu não posso ser responsável pelos filhos do irmão Zé Mário. O irmão Zé Mário, o irmão Maico não pode ser responsável pelo meu filho, mas eu sim. Cada um vai ter que dar conta daquilo. Então, o IPI, é importante você saber o IPI espiritual, o IPI do cristão. No versículo seguinte, está escrito, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aonde estão esses espíritos de maldade? Nos lugares celestiais. Aí a pessoa diz, eu já sou crente, eu já sou um cristão. Observa onde está a tentação. Nos lugares celestiais. Os lugares celestiais é onde Deus está. É onde Deus está. Então seu inimigo, ele vai estar tentando tirar você da presença de Deus. Observa o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele vai estar tentando você nos lugares celestiais. Mas agora, se você não tiver o IPI, você perdeu a batalha. Você perdeu a batalha. Observa que às vezes a pessoa, ela está trabalhando num determinado trabalho, ali ela vai usar o aparelho auricular, o protetor dos seus ouvidos,
E ali muitas vezes seu amigo vai chegar para te dar uma notícia e você não responde porque você não está ouvindo. Seus ouvidos estão vedados, porque você não pode perder o foco do seu trabalho. A sua audição tem que ser preservada. Então, a audição espiritual do cristão, quando Deus vem com EPI e coloca sobre o cristão, Deus está vedando você da voz de Satanás sobre você, da tentação de Satanás sobre você. Numa empresa, mesmo depois que você fez a integração, você conhece todos os IPIs que você tem que usar. Quando você está trabalhando ali, existe o fiscal da segurança do trabalho. Existe o moço responsável pela segurança do trabalho. Ele vai estar inspecionando você, vai estar observando quem está usando o IPI ou não. Aí ele vai passar num determinado lugar. Traga sempre essas coisas para o espiritual. Ele vai passar num determinado lugar, vai olhar para você, vai falar assim: ô Zé Mário, você fez a integração? Fiz. Cadê o capacete? Aí ele passa a segunda vez. Na terceira ele pede para tirar você da empresa. Por que ele está tirando você da empresa? Para preservar a tua vida. Porque muitas vezes você desliga a pessoa da igreja para preservar aquela vida. Para que aquela pessoa não morra na presença de Deus. Para preservar. Tem que ser tirada do sangue. Por que tem que ser tirada? Porque ela fez a integração. Ela conhece o EPI de Deus. São 5 sentidos no corpo humano. Satanás ele vai usar os 5 sentidos. E Deus vai usar o IPI, esses 5 IPI, no seu olho, um no seu olho, outro na sua audição, outro no seu paladar, na sua boca, no seu nariz, entendeu? Deus vai estar vedando você contra os ataques do inimigo, contra os ataques de Satanás. Feliz é aquele que conhece seu IPI. Feliz é aquele. Pessoas vão tentar levar você para determinado lugar. Lugar aonde um cristão não vai. Mas você está usando o IPI, aquilo não vai penetrar. Vai passar determinado rapaz do outro lado da rua. Você já não vai desejar aquele moço, você não vai desejar aquela moça, porque você está usando o IPI, o óculos de proteção de Deus. O colírio de Deus está no seu olho. Observa como é uma palestra tão simples e fundamental para o nosso crescimento. Eu não me lembro de alguém ter falado essas coisas para mim. Então, se Deus me deu a oportunidade de estar passando isso para vocês, eu agradeço a Ele por isso. Muitos pastores tomam a decisão errada. Observa que você não tem que ficar meditando, pensando que você vai pregar para a igreja. Porque da mesma forma que o anjo foi levar a mensagem para o apóstolo Paulo, foi levar para os mensageiros, cada pastor ele tem que estar concentrado na palavra de Deus, se santificando na palavra de Deus, para que o anjo possa trazer a mensagem para ele também. Porque a mensagem é de Deus. O irmão Brana disse que Deus não confiou a mensagem dele a homem algum. É Ele que traz. Amém. É Ele que traz. Então, se é Deus que traz a mensagem, o copo, o vaso tem que estar preparado, santificado para receber o recado de Deus e passar para a igreja. Acredito que é o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firme. Armadura, proteção. E não é pouca, não é uma ou duas. O apóstolo está dizendo, toma toda ela. Toma toda ela. É uma integração, você está entendendo o que você precisa fazer. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Versículo 14. Estais, pois, firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça. Deus está equipando você. Você observa que Deus está blindando você. Amém. Deus só pode blindar o cristão com a blindagem da palavra. É a blindagem da palavra que Deus está colocando em você. Se vocês entenderem isso, é um passo enorme que vocês estão conseguindo na palavra de Deus. Isso é fato. Da mesma forma que você conhece seus IPIs no trabalho, você tem que conhecer os IPIs de Deus. Porque você faz parte desse corpo de Deus. Já houve uma integração. Já houve uma integração. Versículo 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Você observa que até seus pés têm que estar preparados. Quando seus pés estão preparados com a palavra de Deus, você não vai pisar onde o cristão não vai. Por que eu vou pisar onde o filho de Deus não vai se eu estou calçado a sandália do evangelho? Você observa que Deus está blindando a sua cabeça, seus olhos, seus ouvidos. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem é que ataca você? O maligno. É todos os dardos dele. Os dardos dele. Então, quando você tem essa couraça, todos esses equipamentos de Deus, aquilo não vai penetrar. Aquilo não vai entrar em você, porque você está blindado. É a blindagem da palavra no cristão. É a blindagem da palavra. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora sua cabeça já está blindada, sua mente já está blindada. Amém. O irmão Brana diz que é na mente, a maior batalha jamais pelejada é na mente. E quando esse capacete de Deus, essa blindagem de Deus está na sua cabeça, é porque a vitória já foi feita na sua vida. É porque o inimigo já perdeu essa batalha. Quando você está blindado, não tem como ele entrar. Por que você acha que Satanás vai ser preso? Vocês já leram isso? Satanás vai ser preso porque ele não vai ter quem usar. Ele não vai ter você mais para usar. Ou você pensa que Satanás não usa aquele que se diz cristão? Usa. O próprio Satanás que faz um irmão errar, ele vem no outro irmão para ver a falha daquele. O Espírito está ungindo os dois não estão percebendo. Quando essas coisas chegam, você tem que parar e analisar. Fala, poxa, por que Satanás... Deus não iria mostrar a falha desse irmão para mim. Está entendendo? Mas ele faz isso, tudo bem. Mas só que você está blindado. Você está com o aparelho auricular. Você só ouve a voz de Deus. É que nem aquela irmã que chegaram para ela e disseram, irmã, vocês já leram, eu acredito. O que a irmã acha do irmão fulano? A pessoa parece que era uma pessoa difícil de lidar. Ela disse, é uma boa pessoa. E foi falando, o que a irmã acha disso? O que a irmã acha daquilo? Essa pessoa queria chegar até Satanás para falar para a irmã. Ô irmã, o que a irmã acha de Satanás? Observe uma pessoa com a roupagem da palavra, com os IPIs da palavra. Ela diz, ele é um bom adversário. Ele me derruba, eu derrubo ele, mas ele é um bom adversário. Ela não usou determinadas palavras nem para falar de Satanás. Às vezes a pessoa é muito boa para você. Uma coisinha simples que ela fez, você já... Eu ouvi uma frase, uma pessoa dizendo, ela falou assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Mais eu gosto do meu cachorro, porque o seu cachorro não te decepciona.
Eu pego a minha esposa e meu menino, eu saio, volto em um determinado horário, e quando eu vou sair, ele está desesperado para sair com nós. E quando eu volto, ele faz aquela festa, porque chegamos em casa. Se você passa perto de uma pessoa e você não dá uma carona, porque você não viu, ela nunca mais fala com você. Olha a diferença do animal. O animal faz a festa. Mas só que o cristão com o capacete, os IPIs de Deus, os óculos de Deus, o aparelho auricular de Deus, o sapato, a sandália de Deus nele, ele não se importa com isso. Ele não se importa. Então, como eu falei para os irmãos, toda empresa, ali tem um representante, não, tem um fiscal da segurança do trabalho ali. E esse fiscal está ali observando a tua vida. Observando se você está levando a sério aquilo que foi ensinado a você quando você fez a integração. O irmão Brana disse na mensagem um super sentido. Ele explica para você o que é esse fiscal. O que é esse moço. Nós estamos falando aqui. Ele diz, perguntaram para ele. O que é para o sexto sentido fazer, irmão Brana? Esse é o fiscal. Viu? Esse é o fiscal da segurança do trabalho do cristão. O sexto sentido. O que é para o sexto sentido fazer, então, irmão Brana? Por que o sexto sentido vem? Irmão Brana responde, o sexto sentido vem por esta razão. O fiscal. Ele vem por esta razão. Agora, o sexto sentido é a fé. O super sentido. Agora, o sexto sentido vem por esta razão somente. Isto é para fazer os 5 sentidos. Lembra do IPI? Para fazer os 5 sentidos em você. Para fazer os 5 sentidos em você negarem qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Vocês observam o que é esse fiscal que eu estava tentando facilitar para vocês. O sexto sentido, a fé, o Espírito Santo. Então ele vem para fazer com que todos os 5 sentidos, visão, paladar, tato, olfato e visão, esses 5 sentidos têm que se render. Ele vem para fazer eles se renderem. Sem o sexto sentido, sem a fé, esses 5 sentidos não vão se render. Satanás, ele vai usar os 5 sentidos. Por que a pessoa deixa a palavra de Deus? Porque ela foi, Satanás, ele corrompeu um dos sentidos dessa pessoa. Ele deve ter entrado por alguma brecha. Você deve ter ouvido demais, sem o aparelho. Você deve ter visto demais. Você deve ter andado demais, sem o IPI, sem a botina, sem a sandália do Evangelho. Você deve ter andado demais em determinados ambientes que Deus não estava ali. E aquilo fez com que você saísse da presença de Deus. Então, o sexto sentido ele foi dado para fazer os 5 sentidos renderem. A quem? A Deus. Quando a pessoa está morta, você vai xingar o morto, ele vai responder? Você vai xingar o morto, ele vai brigar com você, ele vai dar soco em você, ele está morto. Depois que os sentidos são convertidos, você está morto para o mundo. Ele vai fazer os 5 sentidos
negarem qualquer coisa contrária à palavra de Deus. É para isto que é o sexto sentido. A Escritura fala de destruir os arrazoamentos. O que é arrazoar? É ficar pensando. Você não pode ficar razoando, pensando. Satanás ele vai usar um dos seus sentidos, que é a sua mente, para tentar tirar você da igreja. Você vai começar a observar se a roupa de quem está pregando é bonita, de quem está do seu lado a roupa é boa ou se é ruim, se a pessoa é fácil de lidar ou não. Ele começa a trabalhar, começa a razoar a sua mente. Aquilo que não serve para você, não serve para o teu irmão. Uma vez uma pessoa chegou, ela me deu um vinho, foi champanhe, aí eu peguei e joguei fora. Gente, o que não serve para você, não serve para ninguém. O que não serve para você, não serve nem para o ímpio. Ah, fulano não é crente, eu vou levar para ele. Você está matando aquela pessoa diante de Deus, porque você está ali para dar exemplo. Você não está ali para cortar o cabelo dela, incentivar ela a cortar o cabelo, usar brinco, usar pintura. Você não está ali para isso. Você está ali porque você é um cristão e você age como Cristo. Você está ali para resgatar aquela alma perdida. Amém. Então eu disse para a pessoa, né, que estava questionando porque eu estava jogando a bebida fora. Ele disse, dá para fulano. Eu falei assim, não, o que não serve para mim não serve para outra pessoa. O cristão é assim. O cristão é assim. Os 5 sentidos irão razoar bem. Agora você viu aquela pessoa, ele não deveria, reticência, irmão Branham não continua. Quer dizer, não deveria fazer tal coisa, não deveria pensar assim. O irmão Branham disse, nós cremos. Observa como você tem que estar com esse sexto sentido. Ele disse, nós cremos. Você caminha por esse sexto sentido. Você caminha por ele. Você não pode andar sem ele. Por que você não pode andar sem? É porque quando esses IPIs, quando o Espírito Santo veio para poder fazer esses IPIs se renderem a ele já está selado em você. Onde você vai é ele que está com você. Onde você vai, você está levando Deus com você. Um homem pode enviar o Espírito Santo? Pode. Mas o Espírito Santo é Deus. Como que um homem vai enviar o Espírito Santo? Quando você ora pelo teu irmão, ele é curado, você enviou o Espírito Santo. Você enviou o Espírito Santo, é somente Deus é o curador. E aquela pessoa ela foi curada porque você orou por ela, você enviou o Espírito Santo. Você só pode dar aquilo que você tem. Muitos têm a mente cheia de lixo. É aquilo que elas vão passar para você. Então você caminha pelo Espírito Santo, você fala por esse sexto sentido, você vive por esse sexto sentido, você morre por esse sexto sentido e ressuscita por este sexto sentido. Se não tem o Espírito Santo em você, você não vai ressuscitar naquele dia, se você partir hoje. Tem que sair daqui selado. Você tem que sair daqui com a passagem comprada. O que é a passagem comprada? É o selo do Espírito Santo em você. É Deus mesmo em você. Esse é o super sentido. Algo que está em você. Que é diferente de como é o homem natural. Irmãos, todo cristão, ele nasce com a fé. Todo cristão, ele nasce com a fé. As pessoas pensam assim, fulano ele está indo bem na igreja. Eles pensam que Deus age assim. Fulano está indo bem na igreja. Eu vou conceder a fé para ele agora. Eu vou fazer com que ele tenha fé. Não, você já nasceu com aquilo. A fé é um dom. Aquilo vem de Deus. Deus deu aquilo. Todos os filhos de Deus que vêm nessa terra, não é todas as pessoas.
São todos os filhos de Deus que vêm nessa terra, eles já vêm com a fé. Você conversa com as pessoas aí, estudiosos já me disseram, todo ser humano tem câncer. Sabiam disso? Todo ser humano tem o câncer. Só que tem aqueles que a doença manifesta e tem outros que não. Todo cristão, ele tem fé. Todo cristão, ele tem fé. Só que vai chegar o momento daquela fé amadurecer e vir à tona na vida do cristão. Então, o cristão, ele tem algo que o mundo não tem. O crente, ele tem algo que o mundo não tem. Isso é muito bom. O homem natural somente tem esses 5 sentidos. Uma pessoa comum. Vocês não são comum. Gente, vocês não são comum. Já pensou? Analisa a diferença de vocês para as pessoas. Vocês não são normais para o mundo. Vocês não são comum. Vocês possuem algo que as pessoas não têm. Vocês possuem algo que Satanás nunca teve. Ele quer impedir que você tenha isso. Que é fé, que é revelação. Ele não tem. Por que não tem? Porque a revelação é dada a filho. Ele não é filho. Você estava em Deus um dia. Você tem fé. Você tem revelação. Satanás foi criado e você foi gerado. Olha a diferença entre você e o teu inimigo. É por isso que ele vai perder essa batalha. Você está vivendo uma batalha já vencida. Porque você tem fé. Eu acredito que esses IPIs, cedo ou mais tarde, cada filho de Deus vai estar equipado com eles. Amém. Bom, Brana disse, eu estou encerrando já, não posso prolongar muito, senão perco a gravação. Bom, Brana disse, pessoas que falam que não há tal coisa como o Espírito Santo, não sabem do que estão falando. Não sabem. O Espírito Santo é o selo, viu? Fé, revelação, tudo está englobado na palavra de Deus. Como um garoto uma vez, acho que vocês já devem ter ouvido isso. Então tinha um homem, o homem estava dizendo que não existia tal coisa como o Espírito Santo. Bom, Brana disse, como um garoto, certa vez, descascando uma maçã, e foi questionado. Um infiel debatendo em uma reunião. Ele disse, quem quer você aqui? Esse crítico falando. O que quer você aqui? Falando para aquele jovem. Ele disse, o jovem disse para esse crítico, eu quero lhe fazer uma pergunta. Enquanto ele estava comendo a maçã e apreciando-a, uma pessoa muito simples, observa porque as pessoas não entendem os filhos de Deus. Você imagina que Deus está nas coisas grandes. Mombrano está fazendo com que você entenda os filhos de Deus. Ele diz, uma pessoa muito simples, mas parecia um delinquente, ninguém dá valor. Mas parecia um delinquente, com o cabelo caído em sua face, um dente faltando na frente, usando uma velha e suja jaqueta longa. Irmãos, às vezes você vê aquela irmãzinha que não sabe nem ler nem escrever. Tem vergonha de conversar com qualquer pessoa. Não tem o que comer na casa. Ali está uma serva de Deus e você não sabe. Ela tem algo que o mundo não tem. Ela tem fé. Ela tem revelação. E aqui está esse moço aqui, que ninguém dava nada por ele, usando uma velha e suja jaqueta longa. A jaqueta alguém deve ter dado a ele, porque não servia.
Às vezes a pessoa é até tirada para fora de um restaurante porque ela está toda suja, maltrapilha. As pessoas, quem queria ouvir Jesus? Aqueles homens cheirando forte. Ou vocês pensam que o Jesus e os apóstolos eram pessoas cheirosas? Andando pelo deserto com os pés poeirados, os pés sujos. Tem uma mensagem de Jesus com os pés sujos. E os apóstolos, todos sujos ali ao lado dele. Às vezes descer a montanha todo suado. Terra, poeira grudada no suor. Barba suja, cabelo duro. Quem ia parar para ouvir aquele homem? Está entendendo como que Deus trabalha em coisas pequenas? Por isso que a congregação de Deus, ela não cresce. Quando você vê a igreja que todo mundo está abraçando o pastor, nosso pastor, é porque ele não prega a palavra, porque se ele pregar a igreja se divide. E usando uma velha jaqueta longa, ele disse: só quero lhe fazer uma pergunta. Ele estava comendo uma maçã e falou assim: só quero lhe fazer uma pergunta. O infiel tinha acabado de dizer: não há tal coisa como Deus. É tudo emoção. Isso é um absurdo. E o garoto disse: quero lhe fazer uma pergunta. Quero lhe fazer uma pergunta, senhor. Ele disse: pois não. Esta maçã é doce ou azeda? O infiel disse: como vou saber? Eu não a estou comendo. Ele disse: isto é justamente o que pensei. E afastou-se. Como que você sabe se a pessoa está falando a verdade para você ou não? Como que você sabe se a pessoa tem o Espírito Santo ou não, se você não provou? Aquele mocinho, ele quis dizer: eu já provei isso que você está dizendo que é mentira. Com roupas que provavelmente alguém deu. Talvez os pés no chão. O irmão Brando, ele não cita tudo. Você entendeu? Talvez a maçã era o último alimento dele. Mas só que ele tinha algo que as pessoas não tinham. Ele tinha os IPIs de Deus nele. Ele não podia ser enganado. Quando você tem o IPI de Deus em você, porque Satanás vai usar os 5 sentidos que você tem. Por isso que você precisa do 6º sentido, que é o fiscal, que é o Espírito Santo, que é a fé em você. Você precisa disso. Quando você estiver com esses IPIs de Deus, Satanás, ele não vai rasurar sua mente, porque você está com o capacete da salvação. Você está com o óculos, você está com o protetor de Deus em você. Fulano, vamos em tal lugar? Não tem problema. Vamos em tal lugar. Porque aí você acaba aceitando o convite, porque você ouviu. O irmão Branham cita uma moça. Aquela moça, ela já estava na igreja. Ela passou em frente a um salão de baile. Festa, dança. Ela passou, ela só parou para ouvir a música que estava tocando lá. O Espírito pegou ela e levou lá dentro. Quando ela pensou que nós já estávamos nos braços de alguns rapazes lá. Por que isso? Porque ela não tinha o IPI de Deus. Precisamos nos equipar. Você só pode se equipar com esses IPIs de Deus, deixando Deus fazer a obra na sua vida. Deixando Deus fazer a obra. Buscando Deus a cada dia. Não dê ouvido às pessoas que não vão atrás da palavra de Deus. Os momentos difíceis vêm para as pessoas manifestar quem elas são. Eu acredito que cada um de nós temos uma batalha interna dentro de nós. Amém. Cada um de nós temos. E o problema das pessoas é muito fácil para quem não está vivendo. Irmão Marinho, o seu problema é muito fácil. É claro, eu não estou vivendo o seu problema. É muito fácil eu dar palpite na vida de vocês porque eu não estou vivendo. A única obrigação minha é passar a palavra de Deus para vocês. É fortalecer vocês na palavra. Amém? Amém. Eu acredito que já está bom, amados. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus os guarde. E vou passar para o irmão Marinho novamente. Espero que esse culto seja de ajuda para os demais. Amém. Que Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo.